Se você está assistindo isso agora, não é coincidência. Deus tem uma palavra urgente para a sua vida hoje, e essa mensagem pode salvar não apenas você, mas toda a sua família de um perigo espiritual que a maioria dos cristãos nem sequer reconhece. Há uma verdade na palavra de Deus que o inimigo tem escondido de milhões de crentes sinceros. Uma verdade tão importante que Jesus Cristo pessoalmente dedicou tempo para nos advertir sobre ela. E essa verdade é esta: as pessoas que você permite na sua vida determinam o seu destino espiritual. A Bíblia é absolutamente clara em Provérbios 13:20, quando declara: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Essa não é uma sugestão gentil, é uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Billy Graham pregou durante décadas sobre esse princípio e ele dizia algo que tocava profundamente os corações: mostre-me seus amigos e eu te mostrarei seu futuro. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque é exatamente o que a Bíblia ensina. Você não pode andar no fogo e não se queimar. Você não pode mergulhar em águas contaminadas e sair limpo. E você não pode se associar intimamente com certos tipos de pessoas sem que isso afete profundamente sua caminhada com Deus. Agora, antes de continuar, preciso esclarecer algo muito importante, porque não quero que você entenda errado. Quando a Bíblia nos manda afastar-nos de certas pessoas, ela não está dizendo para sermos orgulhosos, arrogantes ou nos considerarmos melhores que os outros. Jesus comia com publicanos e pecadores. Ele nos chamou para sermos luz no mundo, sal da terra. Mas há uma diferença enorme entre evangelizar alguém e se associar intimamente com essa pessoa, permitindo que ela tenha influência sobre suas decisões, seus valores, sua fé. Jesus tinha autoridade sobre as situações. Ele não era influenciado pelo pecado ao redor dele, ele influenciava os pecadores ao seu redor. A questão é: você tem essa autoridade espiritual? Você está forte o suficiente para ser influência ou está sendo influenciado? E aqui está a verdade que vai chocar muita gente. A maioria dos cristãos que estão perdendo suas famílias, seus casamentos, sua paz, sua prosperidade espiritual, não estão perdendo por causa de ataques diretos e óbvios do inimigo. Estão perdendo por causa das associações erradas que permitiram em suas vidas. Estão perdendo porque abriram as portas da sua intimidade para pessoas que a própria palavra de Deus nos manda evitar. E o que é mais trágico é que muitos nem percebem o que está acontecendo até que já seja tarde demais, até que o casamento já esteja destruído, até que os filhos já estejam desviados, até que a fé já esteja fria e o coração endurecido. Deus me deu essa mensagem hoje porque Ele quer te proteger. Ele te ama demais para te deixar cego diante desse perigo. E nos próximos minutos, vou te mostrar com clareza absoluta na palavra de Deus 7 tipos de pessoas das quais você precisa se afastar urgentemente. Não com ódio, não com desprezo, mas com sabedoria espiritual e obediência à voz de Deus. E enquanto eu falo sobre cada um desses tipos, preste atenção no seu coração, porque o Espírito Santo vai revelar para você exatamente quem são essas pessoas na sua vida agora. E quando Ele revelar, você terá que fazer uma escolha: obedecer a Deus ou continuar no caminho da destruição. Primeiro tipo de pessoa que Deus ordena você a se afastar: o zombador. E talvez você pense que isso não se aplica a você porque não convive com ninguém que literalmente zombe de Deus. Mas espera, deixa eu te mostrar o que a Bíblia realmente quer dizer com isso. No Salmo 1, versículos 1 e 2, está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você percebe a progressão aqui? Primeiro você anda, depois você se detém, depois você se assenta.
É um processo gradual de contaminação espiritual. O zombador, o escarnecedor, é aquela pessoa que trata as coisas de Deus com leviandade. Não precisa ser ateu. Na verdade, muitas vezes é alguém que até vai à igreja, mas faz piada com pecado, ri de santidade, menospreza a busca sincera por Deus. É aquela pessoa que, quando você fala sobre oração, sobre jejum, sobre consagração, sobre levar Deus a sério, ela dá risadinha e diz: relaxa, não precisa ser tão radical assim. É a pessoa que, quando você tenta viver em santidade, ela te chama de crente chato, de fanático, de exagerado. A Bíblia diz em Provérbios 13:1, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. E em Provérbios 14:6, o escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Sabe qual é o perigo mortal do zombador? Ele mata a sua fome de Deus. Ele faz você começar a achar que buscar a Deus de verdade é coisa de fanático, que santidade é exagero, que intimidade com o Espírito Santo é misticismo. E aos poucos, sem você perceber, seu fogo espiritual vai se apagando, sua paixão por Jesus vai esfriando, sua sensibilidade ao pecado vai diminuindo, e quando você menos espera, está vivendo uma vida cristã morna, medíocre, sem poder, sem autoridade, sem presença de Deus. Billy Graham dizia: a maior tragédia não é a perseguição dos ímpios, mas a influência dos zombadores dentro da igreja. E ele estava absolutamente certo. Agora me responde com sinceridade. Tem alguém assim na sua vida? Alguém que constantemente menospreza seu zelo por Deus? Que ri quando você fala de santidade? Que te faz sentir envergonhado da sua fé? Se tem, Deus está te dizendo hoje: afaste-se. Não é ódio, é proteção. Não é orgulho, é obediência. Porque a palavra de Deus, em 2 Timóteo 3:5, fala sobre pessoas que, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá uma ordem clara: destes afasta-te. Não é sugestão, é ordem divina para sua proteção espiritual. E aqui está algo que vai te libertar. Quando você se afasta do zombador, você não está perdendo nada de valor. Você está ganhando espaço para Deus encher sua vida com pessoas que vão edificar sua fé, fortalecer seu espírito, avivar seu fogo. A Bíblia promete em Provérbios 13:20 que quem anda com os sábios será sábio. Imagine o que pode acontecer na sua vida espiritual quando você trocar a companhia dos zombadores pela comunhão dos santos, quando você trocar conversas vazias e pecaminosas por diálogos que edificam e aproximam de Deus. Se isso está tocando seu coração agora, escreve amém nos comentários. Deus está falando com você através dessa mensagem. Ele está te mostrando exatamente quem precisa sair da sua vida para que ele possa te levar a um novo nível espiritual. Segundo tipo de pessoa que Deus ordena você a se afastar: o fofoqueiro. E aqui a Bíblia não brinca em serviço. Provérbios 20:19 é direto e cortante. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Você entendeu? A palavra de Deus não está dizendo tenha cuidado com o fofoqueiro. Está dizendo não te metas, que significa não se associe, não se envolva, mantenha distância. E por que Deus é tão severo sobre isso? Porque a fofoca não é pecado pequeno, não é falha humana inofensiva, é destruição disfarçada de conversa casual. Deixa eu te mostrar algo que vai abrir seus olhos. Romanos 1:29-32. Lista os pecados mais graves que levam à reprovação divina, e sabe o que está nessa lista junto com assassinato, malícia e perversão? Sussurros, fofoca, mexericos. Versículo 29. Cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus,
A palavra murmuradores, aí no original grego, é psitiristes, que significa literalmente aqueles que sussurram malícias, os fofoqueiros. E Paulo coloca isso no mesmo nível de prostituição, assassinato e ódio a Deus. Você percebe agora por que Deus leva isso tão a sério? Porque fofoca destrói vidas, destrói reputações, destrói igrejas, destrói famílias. Tiago 3,6 diz que a língua é um fogo, mundo de iniquidade. Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Repete comigo essa última parte. E é inflamada pelo inferno. A fofoca não vem de Deus, vem do inferno. É instrumento demoníaco de destruição. E quando você permite um fofoqueiro na sua vida íntima, você está permitindo que veneno do inferno seja derramado nos seus ouvidos constantemente. E aqui está o engano sutil. O fofoqueiro sempre disfarça o veneno dele. Ele nunca chega e diz, vou fofocar agora. Não. Ele começa com, você já soube o que aconteceu com fulano? Ou, não é para falar, mas... Ou, estou te contando isso só para você orar. Mentira. Se fosse para orar, ele estaria orando, não espalhando. Provérbios 26:20 revela uma verdade libertadora. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Sabe o que isso significa? Que quando você tira o fofoqueiro da sua vida, a confusão para, o drama acaba, a paz volta. A presença do fofoqueiro é combustível para conflito. Mas tem algo ainda mais perigoso sobre o fofoqueiro que poucos entendem. Provérbios 16:28 diz, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. O fofoqueiro não apenas destrói reputações, ele destrói relacionamentos. Ele separa amizades, divide igrejas, quebra casamentos. E se você mantém intimidade com um fofoqueiro, ele vai usar você também. Hoje ele está te contando sobre os outros. Amanhã ele estará contando os outros sobre você. A pessoa que fofoca para você vai fofocar de você. Billy Graham tinha uma regra de ouro sobre isso. Ele dizia, nunca acredite em algo negativo sobre alguém, a menos que você saiba ser verdade. E mesmo que seja verdade, pergunte-se por que você precisa saber disso. Essa sabedoria salvou o ministério dele de incontáveis armadilhas. E precisa salvar sua vida também. Porque toda vez que você ouve fofoca e não repreende, você se torna cúmplice. Provérbios 17:4 diz, o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quando você dá ouvidos à fofoca, você está se tornando cúmplice do pecado. E aqui está sua proteção. 2 Tessalonicenses 3:6 ordena que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. E fofoca é desordem espiritual grave. Então, quando alguém começar a fofocar com você, você tem autoridade bíblica para dizer, desculpa, mas eu não posso ouvir isso. Se você tem um problema real com essa pessoa, vai conversar com ela, porque a Bíblia me ensina a não participar de fofoca. E quando você fizer isso, duas coisas vão acontecer. O fofoqueiro vai se afastar de você, porque ele não pode usar você mais. E Deus vai abençoar sua boca, sua vida, seus relacionamentos com paz que você nem imaginava ser possível. Terceiro tipo de pessoa que Deus ordena você a se afastar, o amigo de conveniência. E esse é especialmente perigoso porque se disfarça bem. Provérbios 19:4 e 6 revelam essa verdade dolorosa. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu amigo o deixa. Muitos honram a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Traduzindo, tem gente na sua vida que só está lá pelos benefícios que pode tirar de você. Quando você está bem, está cheio de amigos. Quando você cai, olha ao redor e não tem ninguém. Jesus experimentou isso na própria pele. Na noite que foi traído, onde estavam as multidões que ele alimentou? Onde estavam os doentes que ele curou?
Onde estavam aqueles que gritavam Hosana quando ele entrou em Jerusalém? Sumiram. Só ficaram alguns discípulos, e mesmo esses fugiram quando a situação ficou perigosa. Pedro, que jurou morrer com Jesus, o negou 3 vezes. É por isso que Jesus diz em João 2, 24 e 25, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. A Bíblia faz distinção clara entre amigo verdadeiro e conhecido conveniente. Provérbios 17:17 define amizade real. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo o tempo, não apenas quando é conveniente, não apenas quando há benefícios, não apenas O amigo verdadeiro quando você te está ama por na cima. prosperidade E na crise, na alegria e na dor, quando você está forte e quando você está quebrado. Mas o amigo de conveniência, ele aparece para pegar, não para dar. Aparece para ser abençoado, não para abençoar. Aparece quando precisa, desaparece quando você precisa. E aqui está o perigo espiritual mortal dessa pessoa. Ela vai sugar sua fé, seu tempo, sua energia, suas finanças. E quando você mais precisar dela, não estará lá. Pior ainda, ela vai te fazer questionar o próprio Deus. Porque quando você planta em alguém que não tem compromisso real com você, quando você investe em relacionamentos superficiais que só te usam, você colhe decepção, mágoa, amargura. E o inimigo vai usar isso para te fazer pensar que não vale a pena confiar em ninguém, que até Deus te abandonou. Mas escuta o que Jesus ensina em Lucas 14, 12 e 14. Ele diz algo revolucionário. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Você entende o que Jesus está dizendo? Ele está te ensinando a não desperdiçar sua semeadura em solo raso, em relacionamentos transacionais. Está te ensinando que verdadeira recompensa vem de Deus, não de pessoas que estão usando você. E quando você identifica que tem alguém na sua vida que só aparece quando precisa, que só liga quando quer algo, que nunca está disponível quando você está em crise, mas sempre espera que você resolva os problemas dela, você precisa ter coragem de afastar-se. Não com amargura, mas com sabedoria. Provérbios 25:19. É duro, mas necessário, como dente quebrado, e pé desconjuntado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Você já tentou mastigar com um dente quebrado? Dói. Você já tentou andar com um pé deslocado? É impossível. Assim é confiar em amigos de conveniência. Eles vão te machucar exatamente quando você mais precisa deles. E Deus está te avisando hoje para que você não desperdice sua vida, seus recursos, sua confiança em pessoas que não estão comprometidas com você. Reserve sua intimidade, sua vulnerabilidade, seu tempo e energia para quem merece, para quem demonstrou lealdade, para quem ama você não pelo que você tem, mas por quem você é. Quantas dessas portas você reconheceu abertas na sua vida? Seja honesto com Deus e escreve o número nos comentários para criar compromisso de fechá-las. Isso não é brincadeira, é sua vida espiritual em jogo. 4º tipo de pessoa que Deus ordena você a se afastar: o irado, o violento de temperamento. E a Bíblia é cristalina sobre isso. Provérbios 22, 24, 25 não deixa margem para interpretação. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e enlaces a tua alma num laço. Você viu a gravidade disso? Enlaces a tua alma num laço. A palavra laço aqui no hebraico é mokesh, que significa armadilha mortal.
cilada que prende e destrói. Deus está dizendo: relacionar-se intimamente com pessoa de temperamento explosivo é colocar sua alma numa armadilha de morte espiritual. E por que isso é tão grave? Porque ira não controlada não é apenas gênio forte, não é jeito de ser, é porta aberta para o diabo. Efésios 4, 26, 27 adverte: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. A palavra lugar aí é topos no grego, que significa território, espaço legal de operação. Quando você convive intimamente com alguém que vive em ira constante, em explosões de raiva, em violência verbal ou física, você está dando ao diabo território legal de operação na sua vida. Não importa se é cônjuge, amigo, parente, colega de trabalho. Se a pessoa vive em ira não controlada, você está em perigo espiritual grave. Agora, escuta algo importante. A Bíblia não condena sentir raiva. Jesus ficou irado com a profanação do templo. Moisés ficou irado com a idolatria de Israel. Paulo ficou irado com falsos mestres. Ira em si mesma não é pecado, é emoção humana legítima. O pecado está em ira descontrolada, ira que se transforma em violência, ira que você alimenta e deixa dominar você. Tiago 1, 19 e 20 ensina: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O problema da pessoa colérica é que ela não é tardia para irar-se, ela é explosiva. E quando você convive com isso, 3 coisas acontecem. Primeiro, você vive em medo constante. Nunca sabe o que vai despertar a ira dela. Então você anda em ovos, medindo cada palavra, cada ação, vivendo em tensão permanente. E Deus não te chamou para viver em medo de gente. 2 Timóteo 1,7 declara: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Segundo, você começa a absorver esse padrão de comportamento. Provérbios 22, 25 avisa: para que não aprendas as suas veredas. Você começa a reagir com ira também, a perder o controle também, a justificar explosões também. Terceiro, sua alma fica presa num ciclo de destruição emocional e espiritual. Você perde sua paz, sua alegria, sua saúde mental e física. Billy Graham pregou sobre isso em 1957 em uma cruzada memorável. Ele disse: há pessoas que carregam tempestade aonde vão, e quando você amarra sua vida a delas, você vai afundar com elas. E ele estava absolutamente certo, porque a Bíblia confirma em Provérbios 29, 22. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Essa pessoa não traz só problema para ela mesma, ela multiplica transgressão ao redor dela. E se você está amarrado a ela, você vai colher o que ela planta. Mas aqui está algo que muita gente não entende. Quando Deus manda você se afastar do irado, Ele não está mandando você abandonar alguém em crise emocional. Não. Se a pessoa reconhece o problema, busca ajuda, está em processo de transformação, você pode ajudar com limites saudáveis. Mas se a pessoa vive em ira, justifica a ira, culpa todo mundo pela ira dela, se recusa a mudar, nega que tem problema, aí Deus está mandando você proteger sua alma e se afastar, porque você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, e você não pode mudar quem não quer mudar. Mateus 7,6 adverte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. E tem algo mais. Às vezes Deus permite que você se afaste de pessoa violenta de temperamento justamente para que ela acorde para a gravidade do problema dela. Quando há consequências reais, quando pessoas se afastam, quando relacionamentos terminam, quando há isolamento, às vezes isso é o que Deus usa para trazer arrependimento genuíno. Então, seu afastamento não é egoísmo, pode ser instrumento de Deus para a salvação dela. Mas você não pode sacrificar sua alma e sua família na esperança de que a pessoa mude.
Você precisa confiar que Deus é grande o suficiente para lidar com ela, enquanto você obedece à ordem divina de proteger seu coração. Quinto tipo de pessoa que Deus ordena você a se afastar: o preguiçoso. E eu sei que muita gente vai achar que esse não é tão grave quanto os outros, mas a Bíblia dedica capítulos inteiros de Provérbios advertindo contra a associação com preguiçosos. Então, claramente Deus considera isso sério. Provérbios 13:4 revela: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. E vejamos Tessalonicenses 3:10, 11, vai ainda mais longe. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Deixa eu te explicar por que Deus leva a preguiça tão a sério. Preguiça não é apenas ser relaxado. Preguiça é roubo. Você rouba de Deus, de você mesmo e dos outros o potencial que Deus colocou em você. Preguiça é rebelião. Você está dizendo a Deus que sabe melhor que Ele, que não precisa seguir seu mandamento de trabalhar. Preguiça é idolatria. Você está adorando conforto, facilidade e prazer acima de propósito e produtividade. E quando você se associa intimamente com o preguiçoso, você contamina seu próprio trabalho, sua própria diligência, seu próprio futuro. Escuta o que acontece quando você convive com preguiçoso. Provérbios 18:9 diz: o que é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. O preguiçoso não apenas não produz, ele desperdiça recursos. Ele desperdiça tempo, desperdiça oportunidades, desperdiça relacionamentos, desperdiça dinheiro. E se você está em sociedade, amizade próxima ou casamento com preguiçoso, você vai trabalhar pelo 2, você vai carregar responsabilidade pelo 2, você vai sofrer as consequências das escolhas dele. E, eventualmente, seu próprio trabalho, sua própria diligência vai ser sugado pela preguiça dele. Mas tem algo ainda mais perigoso. Provérbios 26, 13 e 16 descreve o preguiçoso de forma quase cômica, se não fosse trágica. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O preguiçoso é mais sábio a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Você viu? O preguiçoso sempre tem desculpa, sempre tem justificativa elaborada para não fazer o que deve fazer. E pior, ele se considera sábio. Ele acha que todos estão errados e ele está certo. Ele acha que está sendo inteligente ao evitar trabalho, ao buscar atalhos, ao empurrar responsabilidade para outros. E quando você convive com essa mentalidade, ela te contamina. Você começa a aceitar desculpas, a baixar suas expectativas, a normalizar irresponsabilidade. Você começa a duvidar do seu próprio trabalho duro, pensando: será que eu sou o bobo trabalhando tanto enquanto o outro relaxa? E aos poucos, sem perceber, sua própria ética de trabalho vai sendo corroída. Sua própria diligência vai sendo minada. E eventualmente você perde bênçãos que Deus tinha preparado para você, porque preguiça é contagiosa quando você não se protege dela. A Bíblia ordena em 2 Tessalonicenses 3:6: mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. E versículo 14:15 complementa: mas, se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai-o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Você entende? Não é para ter ódio do preguiçoso, é para se afastar para a proteção própria e para que ele sinta as consequências das escolhas dele e se arrependa. Billy Graham contava uma história poderosa sobre isso. Ele conheceu um jovem cristão talentoso que se casou com uma mulher preguiçosa contra todo conselho.
10 anos depois, o homem estava quebrado financeiramente, emocionalmente exausto e espiritualmente derrotado, porque carregava toda a responsabilidade da casa, dos filhos, das finanças, enquanto a esposa se recusava a contribuir em nada. E Billy Graham dizia: ele ignorou Provérbios e pagou o preço que Provérbios avisa. Não seja você essa pessoa. Não amarre sua vida a alguém que se recusa a ser responsável, produtivo e diligente. Porque Deus te chamou para prosperar, não para ser drenado por preguiça alheia. Sexto tipo de pessoa que Deus ordena você a se afastar: o mentiroso. E aqui a Bíblia não tem piedade. João 8,44 é devastador quando Jesus fala sobre mentira. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus não está sendo sutil aqui. Ele está dizendo que quando você mente, você está operando na natureza do diabo. Você está manifestando o caráter do pai da mentira. E por isso Deus coloca mentira na lista dos pecados que ele mais odeia. Provérbios 6, 16, 19. Lista 7 coisas que Deus abomina, e 3 delas são relacionadas à mentira. Língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos, que geralmente é feito através de mentiras. 3 de 7, quase metade da lista de abominações de Deus está ligada à mentira. E Apocalipse 21, 8 é ainda mais severo. Mas, quanto aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mentirosos são agrupados com assassinos e feiticeiros como destino eterno. Isso mostra o quão sério Deus é sobre verdade. Agora, aqui está o problema mortal de ter um mentiroso na sua vida íntima. Você nunca pode confiar em nada que ele diz. Provérbios 26, 28 revela: a língua falsa odeia aqueles a quem ela fere, e a boca lisonjeira obra a ruína. O mentiroso destrói relacionamentos porque relacionamento saudável é impossível sem confiança. E confiança é impossível com alguém que mente. Você nunca sabe quando ele está dizendo a verdade e quando está mentindo. Você vive em incerteza constante, e isso destrói sua paz mental, sua estabilidade emocional, até sua própria capacidade de confiar em outras pessoas. Pior ainda, o mentiroso te contamina de 2 formas terríveis. Primeira, você se torna cúmplice das mentiras dele. Ele mente e te pede para confirmar a mentira. Ele cria situações onde você tem que escolher entre expor a verdade e proteger ele. E aos poucos, você começa a mentir também para cobrir as mentiras dele. E quando você mente, você perde o Espírito Santo. João 16, 13 diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não habita onde há mentira proposital. Segunda, você perde sua própria integridade. Você começa a justificar pequenas mentiras, a aceitar que nem toda verdade precisa ser dita, a operar na zona cinzenta entre verdade e mentira. E sua consciência vai sendo cauterizada até que você nem reconhece mais quando está mentindo. E escuta isso: tem mentirosos que mentem tão bem que até acreditam nas próprias mentiras. Eles constroem narrativas falsas sobre si mesmos, sobre situações, sobre outras pessoas, e vivem nessa realidade distorcida. E quando você convive com isso, você começa a duvidar da sua própria percepção da realidade. Você começa a pensar: será que eu estou vendo errado? Será que estou louco? Isso é manipulação psicológica gravíssima, e é exatamente o que Satanás, o pai da mentira, faz com as pessoas. A proteção que Deus te dá é clara em Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E versículo 15 complementa: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você só pode crescer em Cristo
onde há verdade. Então, se você tem alguém na sua vida que mente crônica e descaradamente, que não sente remorso por mentir, que manipula a verdade constantemente, Deus está mandando você se afastar. Não porque você é melhor, mas porque você não pode construir nada real sobre fundação de mentiras. Se você vai tomar a decisão de fechar essas portas agora, escreve "Eu decido" nos comentários. Seu compromisso público ativa proteção espiritual. Deus está te dando coragem nesse momento para fazer o que precisa ser feito. Sétimo e último tipo de pessoa que Deus ordena você a se afastar: o rebelde espiritual, aquele que conscientemente rejeita a Deus e vive em pecado deliberado. E esse é o mais perigoso de todos, porque afeta diretamente seu destino eterno. 2 Coríntios 6, 14 e 17 é a advertência mais clara e direta que Paulo poderia dar. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Você viu quão forte é essa linguagem? Paulo não está sendo politicamente correto, não está sendo diplomaticamente gentil. Ele está sendo profeticamente direto, porque está em jogo a alma eterna dos crentes. Ele compara associação íntima com incrédulos rebeldes a tentar misturar luz com trevas, Cristo com Belial, que é outro nome para Satanás, templo de Deus com ídolos. São categorias mutuamente exclusivas. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode andar com Deus e simultaneamente andar em intimidade profunda com quem rejeita Deus. Agora, antes que você entenda errado, deixa eu esclarecer porque isso é crucial. Jesus andou com pecadores, ele comeu com publicanos, ele conversou com prostitutas, ele tocou leprosos, mas ele nunca foi íntimo deles no sentido de parceria de vida, de sociedade de negócios, de casamento, de amizade profunda, onde há influência mútua. Ele ministrou a eles, amou eles, alcançou eles, mas manteve sua identidade e missão claras. Ele não foi contaminado por eles, porque tinha autoridade espiritual absoluta. A questão é, você tem essa autoridade? Você é forte o suficiente espiritualmente para evangelizar sem ser evangelizado, ao contrário? Porque aqui está a realidade que a maioria dos cristãos não quer admitir. Influência flui mais facilmente de baixo para cima do que de cima para baixo. É mais fácil puxar alguém para baixo do que levantar alguém para cima. É mais fácil contaminar água pura com água suja do que purificar água suja com água pura. E 1 Coríntios 15, 33 confirma essa lei espiritual. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não diz podem corromper, diz corrompem. É lei, não possibilidade. Quantos cristãos sérios você conhece que entraram em relacionamento, sociedade ou amizade íntima com incrédulos rebeldes pensando, vou evangelizá-los, e no final foram eles que esfriaram na fé? Quantas pessoas você viu que eram fervorosas em Deus, mas se casaram fora da fé e hoje estão longe da igreja, frias espiritualmente, vivendo em compromisso com o mundo? Quantos negócios de cristãos naufragaram porque entraram em sociedade com quem não teme a Deus e foram levados a práticas desonestas? A Bíblia está repleta de advertências sobre isso. Amós 3:3 pergunta, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta óbvia é não. Você não pode andar em direções opostas e esperar chegar ao mesmo destino. 1 João 2:15 e 16 é categórico. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando você se associa intimamente com quem ama o mundo e rejeita o Pai,
Você está colocando sua alma em risco mortal. Billy Graham pregou sobre isso em praticamente todas as suas cruzadas. Ele tinha um apelo específico para jovens cristãos sobre namoro e casamento. Ele dizia: você pode namorar com quem você quer, mas só pode casar com quem Deus quer. E Deus nunca vai querer que você case com alguém que não ama o filho dele. E milhares de jovens responderam a esse apelo. E anos depois, testemunharam como aquela decisão de obedecer a Deus naquela área salvou seus casamentos, suas famílias, seu futuro espiritual. E aqui está algo que vai te libertar completamente. Quando você obedece a Deus nisso, quando você fecha essas portas de associações erradas, quando você escolhe andar apenas com quem anda com Deus, você não está perdendo nada. Você está ganhando tudo. Salmo 16:3 declara: mas aos santos que estão na terra e aos ilustres toda a minha afeição se dirige. Quando você cerca sua vida de pessoas que amam a Deus, que buscam santidade, que andam em obediência, sua vida muda radicalmente. Sua fé se fortalece, sua alegria aumenta, sua paz se estabelece. Suas orações têm mais poder. Seu testemunho tem mais credibilidade. Seu futuro se torna mais brilhante, porque você está andando na vontade perfeita de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu cheguei ao final dessa mensagem, mas não posso terminar sem fazer o que Billy Graham sempre fazia no final de suas pregações: um apelo, um chamado para a decisão. Porque informação sem decisão não muda nada. Convicção sem ação não liberta ninguém. Então agora, neste momento, você precisa fazer uma escolha. Deus te mostrou hoje 7 tipos de pessoas das quais você precisa se afastar. O zombador que mata seu zelo, o fofoqueiro que espalha veneno, o amigo de conveniência que te usa, o irado que prende sua alma, o preguiçoso que suga seu futuro, o mentiroso que destrói confiança e o rebelde espiritual que ameaça sua salvação. E enquanto eu falava, o Espírito Santo revelou para você exatamente quem são essas pessoas na sua vida agora. Você sabe, seu coração sabe, Deus sabe. E agora você tem uma escolha a fazer. Você pode fechar esse vídeo, voltar para a sua vida normal e fingir que não ouviu nada. Você pode dizer interessante mensagem e continuar nas mesmas associações destrutivas que estão matando seu futuro. Você pode escolher agradar pessoas ao invés de obedecer a Deus, mas eu preciso te avisar, haverá consequências. Gálatas 6:7 não mente. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se você semear associações erradas, você vai colher destruição. Se você semear desobediência à palavra clara de Deus, você vai colher disciplina divina. E pior, você vai ter que olhar para trás um dia e reconhecer que você sabia a verdade, que Deus te avisou, mas você escolheu ignorar. Ou você pode escolher obedecer agora. Você pode tomar a decisão mais difícil, mas mais libertadora da sua vida. Você pode dizer: Deus, eu reconheço que essas pessoas estão na minha vida, mas a partir de hoje eu escolho obedecer sua palavra. Eu vou me afastar do que destrói para me aproximar do que edifica. Eu vou fechar portas erradas para que tu possas abrir portas certas. Eu vou confiar que tu és grande o suficiente para preencher qualquer vazio que essas pessoas deixarem. E eu vou andar apenas com quem me aproxima de ti. E se você fizer essa escolha, se você realmente decidir obedecer a Deus nessa área, deixa eu te dizer o que vai acontecer. No começo vai doer. Algumas dessas pessoas são família, são amigos de anos, são relacionamentos que você investiu muito. Vai ser difícil. Você vai se sentir só às vezes. Você vai questionar se tomou a decisão certa. Mas se você perseverar em obediência, se você confiar que Deus sabe o que é melhor para você, eu prometo a você pela palavra de Deus que a bênção que virá será incomparável com qualquer perda temporária. Provérbios 4:18 declara:
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando você anda em obediência, sua vida não fica estagnada. Ela brilha cada vez mais. Deus vai trazer pessoas novas para a sua vida, pessoas que vão te edificar, te fortalecer, te aproximar dele. Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Deus vai restaurar anos que foram comidos pelas associações erradas. Deus vai te dar paz que excede todo o entendimento, e você vai olhar para trás e agradecer a Deus eternamente por ter te dado coragem para obedecer. Então agora eu vou fazer o que Billy Graham fazia. Eu vou fazer um apelo e dar oportunidade para você responder. Se você está sentindo o Espírito Santo te convencer sobre isso, se você reconhece que precisa fazer mudanças urgentes nas suas associações, eu quero que você ore comigo agora. Não importa onde você está. Feche seus olhos e repete essa oração de coração sincero. Senhor Jesus, eu reconheço que Tua palavra é verdade. Eu reconheço que tenho permitido na minha vida pessoas que estão me afastando de Ti, drenando minha fé, destruindo meu futuro. Perdoa-me por desobedecer Tua palavra nessa área. Perdoa-me por valorizar relacionamentos errados acima da Tua vontade. E agora eu tomo a decisão de obedecer. Eu escolho me afastar de quem me afasta de Ti. Dá-me coragem, dá-me sabedoria, dá-me força para fazer o que precisa ser feito. Fecha essas portas erradas em minha vida e abre portas certas. Traga pessoas que me aproximam de Ti, que edificam minha fé, que me ajudam a cumprir meu destino. Eu confio que Tu vais preencher qualquer vazio com Tua presença. Protege-me, guia-me, fortalece-me. Eu me consagro a Ti novamente hoje. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, você precisa agir agora. Não amanhã, não semana que vem, agora. Comece a se afastar dessas pessoas. Estabeleça limites. Termine relacionamentos destrutivos. Confie em Deus para o resultado. E compartilha urgentemente esse vídeo com alguém que Deus colocou no teu coração agora. Pode ser que Deus esteja usando você para salvar a vida espiritual dessa pessoa. Qual dessas 7 advertências te impactou mais? Escreve nos comentários e inscreve-se nesse canal, porque Deus tem mais revelações que vão transformar sua vida. Eu vou estar orando por cada pessoa que tomou essa decisão hoje. Que Deus te abençoe, te proteja e te dê a coragem para andar em obediência total a Ele. Em nome de Jesus, amém.